E aí, pessoal, tudo bem? Um dos grandes nomes da filosofia, o filósofo Immanuel Kant, certa vez chegou a afirmar que nós não aprendemos efetivamente filosofia, mas nós aprendemos exclusivamente a filosofar. Ou seja, nós vamos desenvolvendo a capacidade de raciocinarmos de maneira crítica a respeito da realidade que nos cerca, e essa talvez tenha sido uma das tarefas mais fundamentais, mais importantes da filosofia. Aliás, é justamente nos momentos de ócio, ou seja, nos momentos em que desenvolvemos atividades que gostamos, que acabamos por nos deparar com questões que acabam nos fazendo refletir sobre a nossa existência, sobre as nossas escolhas, sobre as opções que fazemos, sobre a vida que vivemos. Enfim, tudo isso acaba sendo extremamente fundamental, extremamente importante dentro da atividade da filosofia. E mais do que isso, desde que a filosofia veio passando pelo seu surgimento, pela sua transformação, que data ainda da Antiguidade Clássica, uma das suas principais tarefas é tentar, obviamente, racionalizar o mundo em alguma medida, ou seja, é tentar dotar o mundo de sentido, de significado, é tentar explicar os fenômenos naturais, é tentar explicar aquilo que acontece no dia a dia em sociedade, né? É tentar entender em alguma medida como vivemos, como que exercitamos, né, a nossa própria reflexão, como que fazemos o uso da razão. Enfim, a filosofia tem como essa tarefa questionar a nossa existência. E mais do que questionar a nossa existência, a filosofia sempre se colocou como um dos principais desafios tentar transformar essa existência, ou seja, ofertar ferramentas que por meio do pensamento nos permitam viver de uma forma melhor, nos permitam refletir a respeito do que fazemos, nos permita, basicamente, nos transformarmos como seres humanos. Então isso não é pouca coisa se a gente parar para pensar em relação ao que são as tarefas que a filosofia se colocou, né, desde o início, desde o seu surgimento. Não é à toa que os principais filósofos, aqueles da antiguidade, eles estavam muito mais preocupados, como é o caso de Sócrates, por exemplo, a grande referência, ele estava muito mais preocupado não em dar respostas necessariamente às inquietações humanas, não em necessariamente pegar na mão das pessoas e dizer, olha, esse é o caminho, essa é a melhor saída, essa é a solução, ou a sua dúvida pode ser respondida de uma determinada forma. Não era isso que ele estava preocupado. Mais importante do que achar as respostas para as indagações humanas, o mais fundamental é saber fazer as perguntas. Então não é à toa que a principal atividade da filosofia, associada à reflexão, reflexão essa que, se nós pararmos para pensar, diz respeito a um movimento de tentarmos olhar para dentro de nós para encontrarmos, né, as convicções, as percepções, os conceitos que carregamos, as ideias que carregamos, e nesse ato, né, nesse movimento de olharmos para dentro de nós, tentarmos também nos depararmos com um certo estranhamento a respeito daquilo que carregamos. Como assim, professor? É importante que a gente pense, acima de tudo, que a filosofia, a atitude filosófica, como eu expliquei, aliás, na nossa última aula, ela vai nascer justamente desse processo de estranhamento, né, de nós não nos contentarmos mais com as respostas que possuímos acerca das mais diversas coisas que nos cercam, né, a respeito de tudo que nos diz respeito no mundo. É fácil eu virar para vocês e dizer basicamente o seguinte, olha, os Estados Unidos é o país mais importante politicamente e economicamente do mundo, né? Você não aceitaria isso de maneira imediata, então, ok, beleza, é o mais importante. Minimamente você poderia se perguntar, por que os Estados Unidos e não o Brasil? Ou por que os Estados Unidos e não a China? Por que os Estados Unidos e não a Índia? E assim por diante. Ou seja, a inquietação humana, o estranhamento humano diante de algumas afirmações, diante de alguns posicionamentos, diante de algumas respostas que são dadas, é o que move justamente a filosofia. Ou seja, na base da reflexão filosófica está a curiosidade do homem, né? A curiosidade de tentar entender como as coisas funcionam, a curiosidade de tentar compreender como que é esse mundo ao seu redor e, acima de tudo, a busca pelo conhecimento. A filosofia, para quem não sabe, a palavra, né, etimologicamente, diz respeito a uma ideia de amor à sabedoria, né? Então, essa ideia de filosofia, né, ou seja, o amor à sabedoria. Então, o filósofo seria aquela figura que cultiva esse amor às ideias, esse amor ao conhecimento, e, portanto, ele tem como principal objetivo não agradar a ninguém, mas ele tem como principal objetivo a busca da verdade. E é uma verdade que pode ser justamente demonstrada pela nossa capacidade racional de explicar o mundo que nos cerca, né? Desde que os gregos antigos, por exemplo, se sentiram, vamos dizer assim, não contentes
com as explicações ofertadas com os mitos acerca da sua vida, acerca da origem do universo, do cosmos, eles tentaram buscar respostas. Buscaram nos livros, obviamente, do que se tinha à época, buscaram nas interações via diálogo para tentar compreender, né, essas questões que tanto inquietavam eles, mas acima de tudo eles tinham tempo para fazer isso. A filosofia não é uma atividade que se faz em meio ao turbilhão de coisas que acontecem no cotidiano. E isso os gregos já sabiam muito bem. Aliás, o café está uma delícia. Mas a filosofia é uma atividade que se faz no seu momento de ócio, né? Tanto é que os gregos antigos, por exemplo, valorizavam muito o ócio. Por quê? Porque era justamente o momento em que eles poderiam desenvolver o livre pensamento, a livre reflexão. Eles poderiam começar a se questionar a respeito de tudo que os cerca, dos fenômenos naturais, da origem dos bichos, né, da própria origem do homem, da origem dos nossos medos, enfim, questionar todos os aspectos relacionados à nossa existência e à nossa também transcendência. Mas ao dizer que na base da construção filosófica, desde a antiguidade até os dias de hoje, está justamente essa atitude filosófica baseada no espanto, né, no espanto diante da nossa capacidade de tentar entender de onde viemos e para onde vamos e tentar minimamente ofertar respostas que possam nos confortar, ainda que de maneira fugaz, digamos assim, até porque nenhuma resposta vai ser nunca absoluta na vida. Se você muito provavelmente perguntar para os seus pais, para os seus responsáveis, se eles têm a solução para tudo, eles podem até tentar te responder de alguma forma, eles podem até tentar te confortar, te consolar mesmo, né, para que vocês possam ter confiança naquilo que eles estão fazendo. Mas assim como nós, assim como eu, assim como vocês, eles também estão tentando descobrir, né? Eles também estão tentando, por exemplo, entender ao certo como funciona esse mundo que os rodeia, até porque nas diferentes etapas da vida eles vão passando por transformações, transformações essas que marcam a experiência, transformações essas que marcam a própria existência. Então a reflexão, ela é uma atividade inerente à filosofia, mas além da reflexão, essa postura de estranhamento, essa postura de espanto é o que surgiu, é o que fez surgir a própria filosofia há milhares de anos atrás e é a atitude que nos leva até os dias de hoje a justamente pensarmos um pouco mais, refletirmos um pouco mais sobre a nossa condição humana, sobre a nossa condição existencial. É claro que se perguntar para cada um de vocês quais os sonhos que vocês carregam, eles vão ser os mais diversos possíveis, né? Alguns podem me falar de sonhos palpáveis, outros podem me falar de sonhos que aparentemente são um pouco mais distantes, mas perceba, na base disso tudo está justamente a criatividade humana, na base disso tudo está a perspectiva, a ideia de que nós, homens, temos em alguma medida o controle da situação, temos o controle da vida. Por isso que, por exemplo, no meio de toda essa pandemia, de toda essa confusão que nós temos vivido, isso tem nos gerado medo, isso tem nos gerado ansiedade, isso tem nos gerado muita preocupação. Por quê? Porque nós perdemos essa sensação de que estávamos ali sobre algo sólido, nós perdemos essa capacidade de conseguir acreditar, muito embora ela jamais tenha existido, mas de conseguir acreditar que temos um certo norte de normalidade, né? Que temos onde nos agarrar, onde nos fiarmos para podermos levar adiante, né? Que nós somos donos da nossa própria existência. Então, essa ideia, essa perspectiva de colocar o homem no centro das atenções sempre foi uma tarefa importante, sempre foi em alguma medida a busca de toda a civilização ocidental até os dias de hoje. Mas, diante de tantos desafios, nós sabemos que a nossa existência ela é muito pequena. Afinal de contas, nós, seres humanos, fazemos parte de uma espécie dentre milhares de espécies que existem aqui no planeta Terra, né? E então, portanto, nós temos que entender que, por mais que nos sintamos senhores do mundo, na verdade nós somos uma pequena partícula, né? Nós somos realmente um grãozinho de areia no meio dessa história toda. Tem gente que acha que pode muito mais, tem gente que tem o rei na barriga, né? Se acha dono do mundo, mas a gente precisa ter sempre muita humildade para poder entender que jamais teremos todas as respostas para as perguntas, jamais conseguiremos efetivamente resolver todos os problemas. Mas nós podemos nos tornar, ao longo desse processo de questionamento, pessoas não necessariamente mais inteligentes, né? Porque isso deriva do desenvolvimento de outras habilidades, mas pessoas minimamente inquietas, né? Inquietas a respeito da vida, inquietas a respeito daquilo que nos sonda, e portanto é isso que permite para nós avançarmos, é isso que permite para nós desenvolvermos cotidianamente essa atividade do filosofar. Afinal de contas, como já nos lembrou um dos grandes, um filósofo iluminista, né? Que eu comecei a aula de hoje citando, o alemão Immanuel Kant, né? Nós não aprendemos filosofia, até porque não faria sentido
aprendemos filosofia. O máximo que nós podemos fazer é olhar para trás, ver os filósofos, observar as suas ideias e tentar nos inspirarmos nelas para trazer essas reflexões para o dia de hoje, a fim de minimamente nos auxiliar a responder às nossas dúvidas, sejam elas existenciais, sejam elas relacionadas ao cotidiano, sejam elas relacionadas a que futuro gostaríamos de projetar para nós. Mas percebe, mas fazer isso não passa de uma atividade reflexiva, ou seja, essa que é a magia. Não tem como você aprender e não necessariamente tirar, recortar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do passado e colocar hoje como se aquelas soluções, aquelas respostas, aquelas inquietações que movimentaram os homens lá atrás servissem para responder automaticamente às nossas inquietações. Elas servem de inspiração, elas servem de guia, elas servem como um norte para definir os conceitos, né? Arredondarmos melhor ideias, termos maior clareza dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, sobre o que nós estamos falando, sobre o que desejamos discutir. Mas elas não vão conseguir, obviamente, responder às perguntas que nós colocarmos, né? Então as dúvidas que nos sondam, hoje em dia, são dúvidas sempre atuais e que vão sendo atualizadas e serão atualizadas pelas futuras gerações. Por isso que a filosofia é, acima de tudo, essa ferramenta que possibilita a reflexão, essa ferramenta que possibilita questionarmos sobre a nossa existência. Não é possível fazer necessariamente, né? Ou seja, não é possível ali absorver filosofia necessariamente, mas é possível sim e é desejável que a gente aprenda cada vez mais a filosofar e, por que não, nos inspirarmos nas ideias que vieram dos antepassados, dos pensadores lá de trás. Faça o teste, você vai se surpreender que você também tem essa capacidade de adotar uma atitude filosófica e, portanto, desenvolver a arte de filosofar.